Olá, está começando mais um Revista TST, o programa que traz as principais notícias da Justiça do Trabalho. Veja o que preparamos para esta edição. Transportadora é condenada a indenizar motorista por falsificação de assinatura em atestado demissional. O motorista alegou não ter feito o exame e que a assinatura havia sido falsificada. Depois de perícia requerida pela empregadora, foi constatado que a rubrica de fato não era do profissional. Gerente de sucata sem registro na carteira de trabalho deve receber indenização. E ainda a TST realiza seminários sobre trabalho doméstico e de cuidado. Essas e outras notícias agora no Revista TST. As contratações de pessoas brasileiras para trabalho a bordo de navios estrangeiros de cruzeiro devem seguir a legislação do Brasil. A decisão é da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O repórter Daniel Vasques acompanhou o julgamento e traz as informações. Oi, Daniel. Oi, Luana. A regra vale para navios estrangeiros em percursos em águas nacionais e internacionais. O colegiado entendeu que eles devem seguir a legislação do Brasil naquilo que for mais favorável. Ao todo foram julgados 8 processos sobre o tema, que vinha sendo objeto de entendimentos divergentes entre as turmas do TST. A SDI-1 é o órgão responsável por uniformizar a jurisprudência da Corte. Nos casos julgados, as pessoas foram recrutadas no Brasil. A Lei 7.064, de 1982, que trata de brasileiras e brasileiros contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior, prevê a aplicação da lei do Brasil quando for mais favorável que a legislação territorial. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga, relator de 6 dos 8 processos julgados, defendeu que no caso de contratos celebrados por empresas estrangeiras para prestar serviço no exterior, deve incidir a lei do pavilhão, prevista na Convenção do Direito Internacional Privado de Havana e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 18.871, de 1929. Na visão do ministro, a legislação brasileira não é aplicável às empregadas e aos empregados do Brasil que trabalhem em navio de cruzeiro, devendo incidir a lei local da prestação de serviço, já que as embarcações são consideradas prolongamento do próprio território. Se houver fraude, se houver ausência de ética, de lealdade, de boa-fé nessas relações jurídicas, há que prevalecer, naturalmente, a legislação que está sendo chamada, não é? A autoridade judiciária que está sendo chamada para solucionar o conflito. Não vou aplicar uma lei que, naturalmente, contraria princípios éticos e princípios básicos de direitos humanos. O que eu não posso é pegar a lei e aplicar naquilo que eu entendo mais vantajoso. Por quê? Sem, naturalmente, saber qual foi a lei de regência, qual foi a lei de origem e qual foi a lei que, em primeiro lugar, fixou até o valor decorrente da contratação. A ministra Dora Maria da Costa acompanhou o relator. Ela entendeu que os critérios adotados pela legislação internacional são compatíveis com as normas jurídicas em vigor na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Assim, a aplicação da lei do pavilhão é inafastável, ao meu ver, senhor presidente, à luz de uma leitura dos demais diplomas internacionais já ratificados, que têm sido adotados pelas demais nações democráticas participantes do sistema da Organização das Nações Unidas. No entanto, prevaleceu no julgamento o voto do ministro Cláudio Brandão, relator de um dos casos. De acordo com ele, o conceito de lei do pavilhão, segundo o qual a legislação aplicável é a do país da bandeira da embarcação, tem sido relativizado, principalmente nos casos de bandeiras de aluguel, prática em que a empresa dona do navio registra a embarcação em outro país, a fim de se submeter a leis e controles mais brandos. Não é possível a existência de trabalhadores que executam atividades no mesmo local estarem submetidos à legislação diferente. Isso geraria
um certo caos na gestão empresarial e, consequentemente, tornaria inviável a exploração da atividade econômica. E digo isso, presidente, para enfatizar algo que tem sido muito comum em discussões neste tribunal, um pensamento segundo o qual a repercussão econômica se sobreporia ao respeito aos direitos concernentes ao trabalhador. O ministro Cláudio Brandão lembrou que a questão não é nova. Num caso julgado em 1964, o TST já tratava da possibilidade de atribuição de bandeiras de países sem tradição em navegação, a fim de burlar a aplicação da lei mais protetiva. O ministro afirmou que a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, proíbe que seja adotada uma norma internacional em detrimento do direito nacional, quando este for mais benéfico. Essa orientação também está presente na Convenção 186 da OIT, também sobre o trabalho marítimo, incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto 10.671 de 2021. Então, o que se vê neste princípio maior de proteção estabelecido na própria entidade internacional é a ampla abertura normativa para que haja ou possa haver a aplicação de direito interno. E vejam, me permitam, eminentes pares, que a norma, preocupada com o seu caráter abrangente, definiu que não poderá ser afetada ou não poderá afetar qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores interessados uma norma mais favorável. O que, aliás, até seria desnecessário, porque, e aí me refiro ao professor André de Carvalho Ramos, que esse é um princípio básico de direito internacional de aplicação da norma mais favorável no campo dos direitos humanos. O ministro acrescentou que em pelo menos 6 das 8 turmas do TST, o entendimento predominante é o de que a lei brasileira deve ser aplicada em detrimento de normas internacionais, em benefício da classe trabalhadora. A ministra Cátia Arruda acompanhou o voto do ministro Cláudio Brandão. Ela reforçou a importância das normas de direito internacional. Nós estamos saudando essas normas, mas entendendo que, em momento algum, essas normas retiram a construção do direito do trabalho nacional se estabelecidas algumas premissas. No caso, estabelecidas e incontestáveis, de que o trabalhador foi contratado no Brasil e também prestou serviços. O ministro Alberto Balazeiro observou que, em todos os casos, parece ser incontroverso que o recrutamento feito pela empresa ocorreu no Brasil, devendo ser aplicado o artigo 3º da Lei 7.064, que dispõe sobre contratos ou transferências para prestar serviços no exterior. No acórdão se refere à pré-contratação no Brasil. E a pré-contratação tem efeitos de contratação, quando se trata, evidentemente, de contratação realizada com o intuito de burla da legislação. Até pela especificidade do que ocorre no âmbito do trabalho marítimo, é inadmissível supor que no âmbito do navio a contratação começa em pleno mar, quando já se teria um estágio anterior de devida qualificação. Assim, por maioria, os ministros da SDI1 decidiram que as contratações de brasileiras e brasileiros para atividades a bordo de navios estrangeiros de cruzeiro devem seguir a legislação do Brasil quando mais favorável do que a lei territorial, inclusive no que diz respeito à Previdência Social, Fundo de Garantia e PIS/PASEP. Eu volto com você, Luana. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E o placar desse julgamento ficou assim. Acompanharam o voto do ministro Cláudio Brandão, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, a ministra Cátia Arruda, os ministros Augusto César e José Roberto Pimenta, a ministra Adelaide Miranda Arantes, o ministro Hugo Scheuermann, a ministra Maria Helena Malman e o ministro Alberto Balazeiro. E seguiram o voto do vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, a corregedora-geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, e os ministros Breno Medeiros, Alexandre Ramos e Evandro Valadão. E você sabia que pela internet dá para solicitar tentativa de conciliação em acordo trabalhista? Basta acessar o site do CSJT pelo QR Code na tela. Depois, escolha o tribunal onde quer conciliar.
você será redirecionado para a página do Sejusc respectivo. Então, é só seguir as orientações e informações disponíveis. E depois do intervalo, transportadora é condenada a indenizar motorista por assinatura falsa em atestado demissional. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com os destaques das turmas do Tribunal. Começamos o giro de hoje pela terceira turma. Um gerente de sucata que trabalhou por 4 meses sem registro em carteira vai receber indenização por danos morais. Para o colegiado, ficou comprovado que a situação gerou prejuízos ao trabalhador. O empregado atuou como gerente da empresa Trufer Comércio de Sucatas em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Durante todo o período de trabalho não foi feito registro em carteira. Por isso, ele entrou na justiça pedindo indenização. Um dos argumentos foi que a ausência de formalização o impediu de comprovar a experiência na função. Além disso, a situação teria repercutido na vida familiar e social e gerado o sentimento de clandestinidade. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, entendeu que a falta de registro do contrato gerou lesão à dignidade do trabalhador. O TRT, então, condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$10 mil ao gerente. A Trufer recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Maurício Godinho Delgado, relator do caso na terceira turma, ressaltou que, conforme o entendimento da seção 1 de dissídios individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência do TST, a ausência de anotação na carteira de trabalho por si só não acarreta danos morais. Entretanto, no caso em questão, ficou comprovado o prejuízo. Nesse caso, ele diz, inclusive a minha função de gerente, que eu poderia provar para conseguir um emprego adequado, melhor. Eu não tenho isso, então estou também fixando a indenização. Por unanimidade, ficou decidido que a empresa deverá pagar a indenização de R$10 mil ao gerente. Não cabe mais recurso. A sétima turma autorizou a penhora de honorários advocatícios para pagamento de dívida trabalhista. A ação foi apresentada por uma secretária que trabalhou na empresa de um advogado. A secretária ajuizou a ação contra o advogado e a Multicred, recuperadora de crédito de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O advogado é o único proprietário da empresa. Na Justiça do Trabalho, ela não conseguiu obter o valor devido por meio de bloqueio de contas bancárias ou pelo Serasa. A secretária, então, requereu a penhora de honorários advocatícios nos processos em que o advogado atua. Em primeiro grau, o pedido da profissional foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença. Para o TRT, os honorários que o advogado vier a receber nos processos em que atua são verbas de natureza salarial ou remuneratória e, portanto, impenhoráveis. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Conforme o relator na sétima turma, ministro Agra Belmonte, o pedido de penhora ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Essa legislação afasta a impenhorabilidade de vencimentos quando se trata de pagamento de prestação alimentícia, independentemente da origem. O ministro observou ainda que o Pleno do TST, com o objetivo de evitar possível contradição, alterou a redação da Orientação Jurisprudencial 153 da seção 2 de dissídios individuais para limitar a impenhorabilidade dos atos praticados na vigência do CPC de 1973. Com a decisão unânime, o processo retornará ao juízo de execução para que decida o percentual dos ganhos do advogado a serem penhorados. Não cabe mais recurso. E uma transportadora de Ananindeua, no Pará, foi condenada a pagar indenização a um motorista por uma assinatura falsa inserida em um atestado demissional. A decisão foi da segunda turma e quem traz os detalhes para a gente é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne. Oi, Anderson. Oi, Luana. Em 2013, o motorista entrou com reclamação trabalhista contra a empresa com a alegação de que havia desenvolvido doença ocupacional. Em defesa, a transportadora apresentou atestado demissional declarando que o motorista estava em boas condições de saúde no momento da dispensa.
No entanto, o trabalhador contestou esse documento. Ele disse não ter feito o exame e que a assinatura havia sido falsificada. Depois de perícia requerida pela empregadora, foi constatado que a rubrica de fato não era do profissional. Por conta disso, ele entrou com nova ação, buscando indenização por danos morais pela falsificação. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, reformou decisão de primeiro grau que havia condenado a transportadora a pagar indenização ao empregado. Segundo o colegiado, apesar de a perícia técnica ter concluído que não havia coincidência na comparação de assinaturas, foi apontado que a rubrica no documento havia sido grosseiramente recoberta, o que comprometeria o exame pericial. Para o TRT, não seria crível que a empresa solicitasse análise de um documento supostamente adulterado por ela mesma. Da decisão, o trabalhador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, ponderou que, considerando que a auditoria favorecia o profissional, caberia à empresa provar que a adulteração teria sido feita pelo próprio empregado, o que não ocorreu. Considerando que a perícia realizada sobre o documento é favorável ao autor, para se afastar a caracterização de fraude processual pela reclamada, caberia a esta provar que a autoria da adulteração verificada no documento teria sido do reclamante, o que ela não conseguiu lograr. Necessário também salientar que o atestado de saúde ocupacional demissional é documento de guarda da empresa. Ao acompanhar o voto da relatora, a desembargadora convocada Margarete Costa destacou que o fato de a perícia ter sido requerida pela própria empresa não gera presunção favorável quanto à veracidade do documento apresentado por ela. Ainda mais considerando que o trabalhador havia revelado em depoimento a possibilidade de ter assinado algum papel em branco. A perícia foi realizada e conclui pela não coincidência do padrão grafotécnico do reclamante. Não há dúvida sobre isso. Ainda que tenha sido recoberta grosseiramente, ainda que tenha assinado em branco e se assinou em branco há uma fraude, ou seja, sob qualquer prisma que se analise, não dá para ir de encontro ao fato que está comprovado, a assinatura não é do reclamante. Por unanimidade, a segunda turma entendeu que ficou configurada conduta grave, passível de compensação por dano moral. Portanto, o colegiado condenou a transportadora a pagar R$10 mil de indenização ao motorista. Ainda cabe recurso. Anderson, Luana, é com vocês no estúdio. Tá certo, Evelyn. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Vamos fazer uma pausa rápida e depois do intervalo a gente traz a cobertura do seminário Ver o Invisível, Trabalho Doméstico e de Cuidado. É daqui a pouco. A edição deste ano da Semana Nacional da Execução Trabalhista movimentou mais de 4,3 bilhões de reais. Foi um novo recorde, viu, Luana? No ano passado, o total chegou a 2,8 bilhões de reais. Com o slogan Processos são vidas, a justiça além dos números, a mobilização atendeu quase 400 mil pessoas em todo o país. Em 5 dias foram realizados 607 leilões de bens para quitação de dívidas, mais de 77 mil audiências e quase 22 mil homologações de acordos. A edição deste ano foi a primeira com a participação do Tribunal Superior do Trabalho. As ações da mais alta corte trabalhista foram conduzidas pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST. No total, foram celebrados 46 acordos, que somaram cerca de 7,5 milhões de reais. E sobre o desempenho dos tribunais regionais do trabalho, Anderson, a gente mostra aqui na tela como ficou o ranking dos TRTs que mais concluíram processos na fase de execução. Entre os regionais de grande porte, o TRT da primeira região no Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar, seguido pelo TRT da 15ª região em Campinas, São Paulo, e pelo TRT da 2ª região em São Paulo. Na categoria médio porte, o TRT da 10ª região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, conquistou o primeiro lugar. Em segundo lugar, ficou o TRT da 5ª região na Bahia
e o TRT da 9ª Região, no Paraná, ficou em terceiro. Já na categoria pequeno porte, o primeiro lugar ficou com o TRT da 17ª Região, no Espírito Santo, seguido pelo TRT da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, e o TRT da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul. A Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista ainda vai divulgar o desempenho das varas do trabalho e unidades judiciais de primeiro grau que mais se destacaram. E mudando de assunto, o Tribunal Superior do Trabalho promoveu o Seminário de Trabalho Doméstico e de Cuidado Ver o Invisível. Durante o evento, Anderson, foi debatida a importância individual e coletiva desse tipo de serviço, que é realizado predominantemente por mulheres e, em especial, por mulheres negras. Veja como foi. Ver o invisível. Esse foi o tema do Seminário Trabalho Doméstico e de Cuidado, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. O debate deu visibilidade a mais uma desigualdade extrema de gênero no Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 90% do trabalho doméstico no país é desempenhado por mulheres, especialmente as negras. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou o prejuízo de 10 anos sofrido pela categoria em relação a direitos trabalhistas. O trabalho doméstico é uma situação de especial importância que exige atenção na medida em que essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras só veio a ter reconhecidos os direitos que já são assegurados a todos os trabalhadores do Brasil desde 1988, agora há 10 anos atrás. E mesmo assim, mais de 75% deles não têm carteira assinada, não têm proteção social, estão na informalidade, o que significa uma enorme vulnerabilidade a todo tipo de abuso, desde a exploração sexual, riscos de acidentes e até trabalho escravo, como nós temos visto pela imprensa. O evento foi idealizado pelo TST e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Entre os convidados, ministros e representantes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério das Mulheres. Também esteve presente uma parte dos prestadores de serviços gerais do tribunal. Na conferência de abertura, a cientista política e especialista em estudos pós-coloniais, Françoise Vergès, abordou a perspectiva feminista decolonial sobre família, gênero, raça e classe. Segundo a historiadora e ativista francesa, o trabalho doméstico é de extrema importância e, na maioria das vezes, invisível a uma parcela da sociedade. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho doméstico é uma das ocupações com menor remuneração no mundo, chegando a ficar abaixo da metade do salário médio no mercado de trabalho. No Brasil, segundo o IBGE, apenas 32% da categoria tem carteira assinada. Enquanto isso, o restante presta serviço em troca de diárias e sem acesso a garantias trabalhistas. Em meio à falta de direitos, uma trabalhadora doméstica teve, em junho de 2020, um prejuízo irreparável. Foi durante a pandemia da Covid-19. Mirtes Renata, mulher negra, empregada doméstica, perdeu o único filho, o menino Miguel, de apenas 5 anos. A criança caiu do 9º andar de um prédio de luxo em Recife, enquanto a mãe passeava com o cachorro da família. A maioria das mulheres que trabalham como empregada doméstica são mulheres negras, mulheres essas que deixam de cuidar, dar mais atenção aos seus filhos para dar atenção aos patrões, aos filhos dos patrões, e acaba os nossos filhos, infelizmente, sendo marginalizados pelo fato de a gente não poder estar tão próximo. E às vezes a gente não tem nem onde deixar nossos filhos, por falta de creche, por falta de políticas públicas realmente para poder cuidar dos nossos filhos. A história e a força demonstrada pela mãe foram inspiração para o lançamento do livro Ouçam Mirtes, Mãe de Miguel, escrito pela juíza do trabalho Maria José Rigotti. Nos ajuda o trabalho doméstico a perceber o racismo estrutural, a precarização
e a invisibilização do trabalho de cuidado em âmbito doméstico. Então, portanto, o sexismo a essas questões atreladas e as permanências da colonialidade na lógica da sujeição muitas vezes desumanizadora e violenta de mulheres no trabalho doméstico remunerado. Também participaram do seminário a deputada federal Fernanda Melchiona e a diretora Luana Pinheiro, do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. O painel de encerramento ainda contou com a cyberativista e escritora Tricila Oliveira, a assessora jurídica Raquel Santana e a professora doutora Gabriela Neves Delgado. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. Os ministros Cláudio Brandão e Douglas Alencar Rodrigues tomaram posse como conselheiros do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A cerimônia foi realizada no gabinete do presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa. Os conselheiros empossados assumem as vagas até então ocupadas pela ministra Delaide Miranda Arantes e pelo ministro Hugo Scheuermann. Pelo segundo ano seguido, o Tribunal Superior do Trabalho alcançou o nível de excelência entre os tribunais superiores no Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário. O TST atingiu 90,43% de satisfação. Esse resultado se refere ao cumprimento das metas estipuladas na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. O quarto encontro do curso Letramento Racial, Reeducar para Construir, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, abordou ações afirmativas e a racialização da escravidão. A programação incluiu debates sobre o julgamento de processos trabalhistas sob a perspectiva racial. Os encontros com a temática vão até novembro. A Secretaria de Comunicação do TST é finalista em 3 categorias do 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2023. O projeto Sinta-se Parte, Com Você, o TST é Mais Forte, concorre na categoria Comunicação Interna. O projeto teve como foco o combate ao capacitismo e a valorização da diversidade no tribunal. Na categoria Mídia Radiofônica, o TST é finalista com a 6ª temporada do podcast Trabalho em Pauta, que trata de temas relevantes no mundo do trabalho. Já entre os vídeos institucionais, o Tribunal Superior do Trabalho concorre com a campanha da Semana Nacional da Aprendizagem 2022, que produziu uma série de vídeos para o público jovem. Com o tema Aprender é Crescer, as peças foram criadas para aplicativos de vídeos curtos populares entre o público-alvo. Os vencedores serão conhecidos em novembro, durante o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, Combrascom, em Belém, no Pará. Até o fim do mês, a fachada do Tribunal Superior do Trabalho fica iluminada na cor rosa, para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. A campanha Outubro Rosa foi criada na década de 90 e tem como objetivo aumentar o acesso à informação sobre a doença e estimular a realização de exames preventivos de saúde. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente te espera na semana que vem. Tchau!